todo mundo do Brasil que está assistindo a gente aí. Eu sou o Júlio, professor de História, e quero trabalhar com vocês o seguinte hoje. Existem algumas tendências que estão sendo utilizadas pelos grandes vestibulares do Brasil inteiro e que é um resgate, na realidade, que foi feito pelo Enem há uns anos. Se você pegar, por exemplo, o conjunto das habilidades da primeira competência, as 5 habilidades referentes a essa competência, elas são sobre cultura, tá? Nas diversas manifestações possíveis do que a gente chama de cultura. E além dessas habilidades da primeira competência, em outras competências também, outras habilidades, né, também eles vão usar o lance da cultura. Então você pega, por exemplo, o grande problema que a gente tem em relação a isso é que absolutamente qualquer coisa pode ser transformada numa questão sobre o tema cultura. E por isso que é fundamental, como o pessoal da redação costuma dizer, que você observe cartazes, que você observe tiras, que você observe charges, imagens de uma forma geral, que você saiba de filmes ou de coisa parecida. Eu posso dar um exemplo para vocês antes de a gente começar. Eu separei 2 questões para vocês, mas antes de mostrar eu posso dar um exemplo para vocês. Houve um simulado oficial do Enem, digamos assim, e uma das questões ela era muito interessante, porque ela comparava o Jornada nas Estrelas do Star Trek com a criação da ONU. Nos anos 60, Star Trek, e nos anos 40, a ONU. E eles juntaram, mostrando a função dos dois muito próximos uma da outra. Uma interplanetária e a outra no planeta Terra, obviamente, mas sempre mostrando o porquê que uma foi criada naquele determinado contexto. E quando a gente fala dessas possibilidades, dessas grandes possibilidades, a gente tem, por exemplo, essa questão que eu gosto muito. Você pode perceber o seguinte: isso não é uma habilidade da primeira competência. Tá? Ela é a habilidade número 15 e diz o seguinte: avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Mas o detalhe está aqui: conflitos culturais ele pode aparecer também. Então, de repente, você pega uma imagem conhecida por praticamente todos, eu imagino, né? Os que são desse planeta, pelo menos, não estão naquele lance da Star Trek, talvez conheçam essa imagem. Os X-Men. E qual que é a grande sacada, qual que é o grande detalhe disso aqui? Um texto onde o próprio criador acaba contando uma coisa pra gente. Os X-Men são uma equipe de super-heróis de histórias em quadrinhos, publicada nos Estados Unidos pela Marvel Comics, criados por Stan Lee e Jack Kirby, estrearam em The X-Men número 1, publicado em setembro de 1963. As histórias dos X-Men contam como personagens de diversas etnias, sendo talvez a revista em quadrinhos mais multicultural já publicada pela Marvel. As histórias também retratavam temas relacionados ao status das minorias, incluindo a assimilação, tolerância e crenças na existência de uma raça superior. Pode parecer até meio esquisito a gente imaginar que isso se transforme numa questão de vestibular ou numa questão do Enem, mas aí de repente aparece um segundo texto. Isso é um discurso de um cara chamado Martin Luther King, que eu imagino que grande parte de vocês também, né, conheça, que é um dos maiores nomes na luta dos direitos humanos e dos negros, especificamente nos Estados Unidos. E aqui tem um trecho de um discurso dele. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, e quando isso acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras do velho espiritual negro: livre afinal, agradeço ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinal. E aí, como é que a gente poderia fazer uma relação dessas 2 informações, da criação dos X-Men e também do trecho de um discurso do Martin Luther King, do pastor protestante que lutava pelos direitos dos negros e direitos civis de uma forma geral? Então você imagina o seguinte: na equipe, no grupo, nos X-Men, a gente tem, por exemplo, índio, a gente tem uma negra, a gente tem um russo, existe o americano, que é o Cíclope, né, o Scott, que é cego, existe o líder disso tudo, inclusive um cadeirante. Então, qual que é a grande sacada dos caras, dos criadores do grupo? É misturar mesmo as várias etnias. É fazer com que as minorias, digamos assim, elas pudessem ser valorizadas. E quando você pega a história, por exemplo, trabalha-se com o quê também? Com um grupo que é contrário àquilo, que não aceita a presença desses, aspas, diferentes na sociedade e que por isso lutam contra eles. E aí, de repente, vem o discurso do pastor, falando exatamente de você não ter essas diferenças, de você garantir uma igualdade social e uma igualdade cultural. E aí a questão diz o seguinte pra gente: a análise atenta das informações acima nos permite concluir:
Os textos não apresentam uma relação possível, uma vez que o discurso de Martin Luther King é algo real e humano, e os X-Men não passam de uma obra de ficção sem qualquer conteúdo social e político. Claro que você pode perceber que uma simples análise do texto, do que a questão estava pedindo, já seria suficiente para você eliminar essa alternativa A. Tanto os X-Men quanto Martin Luther King fazem uma campanha deliberada e explícita contra as medidas de segregação racial adotadas pelo governo dos Estados Unidos no início dos anos de 60. Aí existe uma informação histórica nisso aqui. Você pega, por exemplo, nos episódios mais famosos dessa luta dos negros contra a segregação, aconteceu numa cidade chamada Montgomery, no Alabama, na metade dos anos 50. E o resultado disso, a Rosa Parks, muita gente conhece também, ela sentou-se num lugar branco no ônibus, não era um lugar para negro, obviamente, e ela acabou sendo presa. Depois de 385 dias de greve contra os ônibus, a população não utilizava os transportes públicos, acabou se eliminando as leis de segregação. Então, se você pegar segregação racial adotadas pelo governo no início dos anos 60. Não, ela já estava num processo de eliminação dessas leis de segregação. Uma outra alternativa diz o seguinte: elas se contradizem, uma vez que os X-Men aparecem como defensores do ideal da superioridade racial, enquanto Martin Luther King defende que o essencial é o caráter, não a cor da pele das pessoas. Sabe, se você pegar a primeira parte da alternativa, ela também está errada, tá? A letra D, tanto o discurso de Martin Luther King quanto a criação dos X-Men, ambos ocorridos em 63, podem ser inseridos no movimento social pela tolerância étnica e cultural do início da década de 60. Então você percebe que tanto a criação da história em quadrinho como o discurso do Martin Luther King estão perfeitamente contemplados na alternativa D. E a última, só para a gente fechar isso aqui, se complementam uma vez que tanto Martin Luther King quanto os X-Men apontam para a impossibilidade de uma democracia racial sem a utilização da força e da violência. O Martin Luther King não dizia isso, nesse momento pelo menos, e os X-Men também não ficam claros, né? Não fica clara essa relação se você analisar o que está sendo pedido pela questão. Uma outra questão, só para mostrar para você, essa você conhece. Na realidade não é essa exatamente, mas esse tema apareceu exatamente no Enem do ano passado, quando a imagem do Capitão América apareceu. Isso aqui está aqui, ó, habilidade 5 é assim a competência da área 1. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Então o grande detalhe qual é? O super-herói conhecido como Capitão América foi criado em 1941 pela dupla Joe Simon e Jack Kirby e faz parte de uma série de personagens surgidos sob a bandeira do patriotismo estadunidense. Seu arqui-inimigo, Caveira Vermelha, também criado pela dupla no mesmo ano, segundo a história, teria sido educado pelo próprio Adolf Hitler e herdado deste sua vilania. Tomando por base o contexto da criação dos personagens acima, assinale a alternativa correta. Lançado em 1941, é a Segunda Guerra Mundial. Faltava pouco tempo, digamos assim, para os Estados Unidos entrarem num conflito após o bombardeio à base aérea no Havaí. Tá? Então você tem uma necessidade por parte do governo americano e por parte da sociedade, da cultura mesmo dos Estados Unidos, de valorizar as coisas internas, de despertar um nacionalismo para que eles pudessem agir do jeito que eles vão agir na sequência. Então aí você aparece. As alternativas. O herói surge no contexto da recuperação dos Estados Unidos após a crise de 29. Sendo seu inimigo nazista, inibia-se o nazismo no país, já que as condições eram semelhantes às existentes na Alemanha quando da ascensão de Hitler. Isso aqui você poderia até ficar tentado, por conta realmente dos Estados Unidos após a crise de 29, ter, digamos, um terreno fértil para que houvesse a formação de um Estado totalitário. Mas isso não aconteceu nos Estados Unidos e muito menos, aí que está errada a alternativa, a gente falar que isso foi logo depois da recuperação econômica. Houve uma tentativa, sim, de recuperação depois da crise de 29, que foi a criação do super-homem. Só que ele não deu muito ibope porque ele era um extraterrestre, era um alienígena, então acabou não dando muito certo. Na sequência veio o Batman, que aí sim acabou valorizando de novo as coisas dentro dos próprios Estados Unidos. A criação dos personagens no contexto da Segunda Guerra Mundial tinha por objetivo estimular a participação da população dos Estados Unidos no conflito e, ao mesmo tempo, combater o nazismo que crescia de forma assustadora no país. O final também acaba inutilizando essa alternativa B. Vamos? Vamos. O Entre Guerras é marcado pela crise de 29 e pela ascensão do nazismo, até aí perfeito. O patriotismo dos Estados Unidos, insuflado pela criação do Capitão América, garantiu a recuperação econômica e uma blindagem contra o totalitarismo no país. O bombardeio do Japão, país de influência nazista, a base aérea de Pearl Harbor, criou a necessidade de insuflar o patriotismo dos Estados Unidos para a entrada do país na guerra contra os japoneses. Daí a criação do Capitão América. Sabe? Então você percebe que essa aqui poderia até ser tentadora para você. A de baixo, imediatamente eliminada por conta do lance do Japão. E aí vem a última,
a criação de um super-herói estadunidense no contexto da Segunda Guerra Mundial, que enfrenta um vilão educado por Adolf Hitler, teve por objetivo estimular o patriotismo da população e a necessidade de combate ao nazismo. Tá? Então você percebe que qualquer coisa pode mesmo, de fato, se transformar numa questão quando a gente fala do aspecto cultural, e fique esperto. Tá? A cultura geral é fundamental para você se dar bem na sua prova. Tá? É isso aí. Boa prova para todo mundo. Precisando, nós estamos por aí. Valeu!